Olá, eu estou aqui com o professor Álvaro Pimentel, que é reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia da FAG, que está realizando esse simpósio internacional filosófico e teológico. Olá, Padre Álvaro. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Nós estamos agora num contexto da sociedade discutindo muitas coisas, né? O tema da religião, o tema da filosofia tem sempre vindo em pauta, particularmente agora quando teve a reforma, o projeto de reforma educacional, as pessoas reagiram muito fortemente com a possibilidade da retirada da filosofia, do ensino médio, mas tem sido temas relevantes na sociedade. Então eu queria que o senhor pudesse falar para a gente um pouco como é que o senhor percebe esse cenário do ensino de filosofia e teologia, como que ele está sendo circulado na sociedade, essa importância, esse interesse no momento atual. Bem, a filosofia é uma disciplina fundamental da nossa cultura, né? A cultura ocidental é uma cultura marcada pela razão, uma cultura marcada pela reflexão, portanto, é uma cultura que se pergunta pelos fundamentos, né, da realidade. Claro que a filosofia não é a única mediação da razão na cultura ocidental, né? Há as mediações, por exemplo, científicas, das diversas ciências, né, como mediações da razão. Mas, em todas elas, sempre há uma pergunta filosófica, não é? Por exemplo, quando um médico se pergunta o que é a saúde, não é? Ou o que é uma pessoa saudável, ou mesmo as categorias utilizadas em diversas ciências, sejam elas ciências exatas, ciências hermenêuticas, são categorias que são categorias fundamentais, né? E nesse sentido, elas pressupõem uma certa reflexão filosófica. Então, me parece que seria, para utilizar uma metáfora assim um pouco dolorosa, seria como dar um tiro no pé, né? A gente deixar a filosofia de lado numa sociedade que sempre se caracterizou por uma razão que busca organizar melhor o mundo, né? Agora, do ponto de vista da teologia, é claro que essa razão que busca ordenar melhor o mundo, também na história da humanidade, sempre se abriu para as questões últimas, aquelas que transcendem a imanência da história, não é? Então, essa transcendência presente na história da humanidade é o lugar que é ocupado, né, preponderantemente pelas religiões, né, e o testemunho que elas dão de um sentido último, transcendente, Deus. Então, igualmente me parece, né, que uma sociedade que deixasse de lado estas questões ligadas à transcendência colocaria em risco o equilíbrio da realidade humana. É claro que alguém pode propor que isso aconteça, né, mas essa proposta não muda a realidade humana, né? Então, me parece seria uma proposta nesse sentido arriscada e historicamente, de realização improvável. E o simpósio na FAG reuniu grandes nomes, né, da filosofia e da teologia nesse simpósio internacional. Quais foram os principais aportes? A gente já sabe que quando reúne nomes assim, sempre tem um contributo para essa área do conhecimento. Qual a avaliação o senhor faz desse simpósio? Partindo das grandes conferências, a conferência do professor Mário de França Miranda, depois a conferência do professor Lawrence Puntel, e finalmente hoje de manhã nós tivemos a conferência do professor João Manuel Duque. Então, tem uma constatação feita, né, de pontos de vista muito diferentes, né, entre esses três pensadores, professores. A conclusão que a gente chega é que, de fato, filosofia e teologia, embora sejam disciplinas distintas, né, são disciplinas intimamente relacionadas, né? Isso, claro, não obriga que toda teologia tenha mediações filosóficas, nem que toda filosofia se abra a questões teológicas, né? Mas nós vemos, no contexto filosófico atual, inclusive, que esse encontro pode ser um encontro
de grande fecundidade para as duas disciplinas, né? Então, me parece que as pessoas que têm algum interesse em levar adiante, em aprimorar, seja a reflexão filosófica quanto a reflexão teológica, terão sempre também interesse em fazê-las, fazer o encontro desses dois âmbitos. Por outro lado, é claro que sempre haverá teologias e filosofias que não estão assim interessadas no mesmo encontro, não é? E elas podem também contribuir muito, né? A filosofia, por exemplo, pode ser uma reflexão muito sofisticada sobre âmbitos limitados da realidade, né? É claro que, como eu acabo de dizer, âmbitos limitados da realidade, a realidade será sempre maior, né, do que essa filosofia localizada. E a teologia pode, sem dúvida, desenvolver-se num sentido mais narrativo, ou quase exclusivamente narrativo, das verdades reveladas, né? Mas é claro que talvez ela deva assumir e assuma de fato certos pressupostos que mais cedo ou mais tarde também precisaram ser examinados, né? Então, me parece que a relação entre filosofia e teologia, que é milenarmente, né, provada e comprovada, continua válida nos dias de hoje. Muito obrigado, Padre Álvaro. E a gente fica por aqui. Acesse os outros vídeos dessa cobertura do simpósio, tanto na página do Facebook do Dom Total, quanto na página do Facebook da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia.